Começa agora, Chico Xavier, um homem chamado amor. Apresentação, Sérgio Vilar e André Vilar. Queridos amigos da Rádio Boa Nova, estamos iniciando o programa Chico Xavier, um homem chamado amor. Apresentação de Sérgio Vilar. Hoje nós não temos a apresentação do nosso querido André Luiz, que participa conosco, porque nós estamos aqui gravando esse programa em Goiás. Como nosso objetivo, querido rádio ouvinte, é falar de Francisco Cândido Xavier, nós convidamos um amigo que já há alguns anos nos conhecemos e toda vez que viemos para Goiânia temos oportunidade de falar na casa que ele é o atual presidente. O nome dele é José Leopoldo da Veiga Jardim. Talvez, pelo nome, as pessoas em Goiânia não vão conhecer. Ele é muito conhecido aqui como Juquinha, o nosso querido irmão Juquinha, que nós vamos o tratar dessa maneira nesse programa. Juquinha tem muitas histórias para contar, em especial do contato com Chico Xavier. É o presidente da Irradiação Espírita Cristã. É uma das maiores instituições, se não for a maior hoje, né, Juquinha? Mas antes disso, tudo bem com você? Tudo bem. Hoje é a maior instituição de Goiânia, Juquinha? Não digo que é a maior, mas uma das grandes instituições espíritas de Goiânia. Juquinha, a casa se iniciou com algumas atividades muito ligadas à Umbanda e teve uma participação muito grande do Chico, lógico, intervenção do mentor espiritual da casa também. E eu gostaria que você contasse essa história, que é uma história muito interessante, envolvendo Chico Xavier e a Irradiação Espírita Cristã. Sim, inicialmente um grupo eu diria que de intelectuais, começaram a se reunir e tão somente estudar o Espiritismo. Mas eles resolveram também utilizar algumas práticas mais ligadas à Umbanda. Então eu diria que foi uma Umbanda um pouco kardecizada. E reuniam em casas diversas, isso por volta de 1948. E às vezes não tinham um ambiente adequado, estavam realizando a reunião na casa de um dos componentes do grupo. Chegava uma visita e eles tinham que interromper. Houve um caso interessante de uma vez que eles foram para o quintal e acabaram realizando a reunião, a sessão num galinheiro. Então, uma das componentes do grupo, Dona Nostálgia de Moraes, é uma senhora que era professora primária, casara, tiveram marido, 3 filhos, mas morreu o marido, os 3 filhos, e ela lecionou em várias cidades do interior de Goiás, até mesmo em Palmelo, a cidade espírita do Brasil, e aposentando-se ela veio morar em Goiânia. E à época o interventor Pedro Ludovico Teixeira lhe concedeu um lote na Vila Nova, que era um lugar ermo. E ela frequentava uma livraria-papelaria que funcionava na Rua 4, no centro de Goiânia, e era seu proprietário Francisco Ribeiro Scartesini, também um intelectual. E ali era um fute intelectual. Os intelectuais daquela época se reuniam, trocavam ideias, e principalmente os espíritas. Então eles formaram um grupo e começaram a fazer essas reuniões. Como houve esse imprevisto, vários imprevistos nas reuniões em casas diversas, Dona Nostálgia ofereceu a sopa para ser a sede de encontro daqueles elementos. E aí iniciou, mesmo no ano de 48, essas reuniões periódicas em sua casa. Certo dia eles terminaram a reunião, iam saindo e chegou uma senhora com uma criancinha embrulhada num jornal. Aí caiu a ficha. Gente, nós estamos aqui nesse beletrismo religioso e a humanidade é fora precisando. Então, de imediato, instituíram uma assistência a crianças recém-nascidas, oferecendo um pequeno enxoval. E, de imediato, também uma sopa semanal, que era servida à população muito carente daquele bairro. E o trabalho foi prosseguindo. 2 anos depois, uma amiga dessa Dona Nostálgia, Florianita Bastos, encontrou com ela na rua e disse: olha, eu tenho um médium, um irmão que é médium, é excepcional, mas é muito indisciplinado. Ele falou: leva ele lá para nós, leva lá em casa. Foi o Dr. Colombino Augusto de Bastos. Ele, na sua primeira estada ali, ele já manifestou em plenitude a sua mediunidade. Tinha várias mediunidades. Extraordinário médium. E se integrou totalmente ao grupo e veio a ser o primeiro presidente da instituição. Um engenheiro novo, e foi o propulsor inicial. Em 51, instituiu-se juridicamente a casa.
e continuava o grupo. 10 anos depois, o mentor daquele trabalho que era meio umbanda, meio espiritismo, trouxe uma mensagem da espiritualidade dizendo que chegara um momento deles transformarem o nível do trabalho, daquela meia umbanda para realmente o kardecismo. A presidente preocupada à época se dirigiu a Chico, em Uberaba, que sempre teve contato conosco, a nossa casa. Inclusive, quando as pessoas procuravam Chico e ele perguntava de onde era, quando diziam que era de Goiânia, ele recomendava que fossem frequentar a irradiação espírita cristã. Mas então, ela o consultou sobre aquela proposta do mentor espiritual e o Chico disfarçou, tal, não deu uma resposta positiva para ela. Ela veio até meio chateada, falou: Chico não respondeu aos meus questionamentos. Alguns dias depois ela recebe uma carta de 4 laudas, que é uma peça literária em que o Chico, de próprio punho, ele recomendava um carinho todo especial para aquelas entidades que trabalhavam na linha de Umbanda, pois que elas foram responsáveis pelo preparo mediúnico daquela equipe. Então, numa memorável reunião mediúnica, o mentor espiritual pediu que se fizesse uma fila e todos os médios, um a um, passaram por ele e optaram ou continuar na antiga linha de trabalho ou iniciar no kardecismo. Isso foi feito de forma muito fraterna. Então estabeleceu-se que determinado dia da semana seria o trabalho na linha de Umbanda e no outro o trabalho kardecista. E assim foi por vários anos. Mas o grupo kardecista se projetou muito em relação às obras que foram surgindo, né? Escolas, creches, abrigo de idosos e assim por diante. E chegou um momento em que aqueles umbandistas acharam por bem constituir a sua própria sede e construíram realmente a Mansão do Caminho, Irmãos do Caminho, na República do Líbano, próximo à Federação Espírita do Estado de Goiás, mas mantendo conosco os melhores laços de fraternidade. Em momento algum houve uma dissidência, houve qualquer situação de animosidade entre esses dois grupos. Até hoje nós frequentamos, fazemos palestra lá no centro, os Irmãos do Caminho, e são pessoas muito queridas. Nesta carta, o Chico, além de nos falar sobre o cuidado para com as entidades que trabalhavam na linha de Umbanda, também nos dizia que Bezerra de Menezes havia sugerido que a nova instituição kardecista pudesse se chamar Irradiação Espírita Cristã, pois que teríamos um papel muito importante na formação de novas casas espíritas, o que hoje nós entendemos que só no exterior nós temos 14 grupos formados, oriundos de elementos que saíram da irradiação. Grande parte de centros na capital, no interior, em vários locais foram de pessoas egressas da irradiação. Vocês conhecem Brasília, por exemplo, no Núcleo Bandeirante, o Jorge Cauí constituiu ali um grande trabalho social e espírita, era egresso da irradiação. A Comunhão Espírita de Brasília foram 2 elementos, Dona Irene e seu Barata, que é conhecido, foram egressos da irradiação que formaram hoje o maior núcleo espírita de Brasília. Então aí a gente entende a orientação de Bezerra na lavra do próprio Chico. Juquinha, dando continuidade, queria que você falasse hoje um pouquinho das escolas e das creches para o nosso rádio ouvinte entender um pouquinho o tamanho da irradiação. Toda a estrada foi construída metro a metro. O maior prédio construído tijolo a tijolo. E a nossa história não é diferente. Hoje mantemos 11 unidades, nós consideramos como unidades operacionais, constituídas de 2 escolas, cada uma com 1.100 alunos, 3 creches, uma com 234 crianças, outra com 125, outra com 85 crianças. Um abrigo de idosos com 53 idosos, casa de longa permanência. Temos trabalhos de periferia, todos com sede própria, atendendo a população local. Temos um atendimento médico homeopático, com farmácia homeopática, inteiramente gratuito. Temos um departamento psicológico de atendimento às crianças, às pessoas portadoras de dificuldades nesta área. E ali não é um atendimento psicológico, é um pronto-socorro. É um tratamento rápido. Podemos depois
especificar que na área mediúnica temos um trabalho muito grande. Temos um estudo sistematizado com mais de 500 alunos. Temos na terça-feira, o nosso dia de reunião mediúnica, 5 grupos mediúnicos, cada um composto de 15 elementos. Atendemos hoje a mais de 600 pessoas na terça-feira, com passes de efeitos físicos, passes espirituais, socorro espiritual, né, a desobsessão. Temos o grupo de apoio à família, temos a sala de esclarecimento, que é toda pessoa em tratamento na radiação. Enquanto você está fazendo o trabalho de assistência a ela está sendo orientada. O que é o culto no lar, o que é uma desobsessão e assim por diante. Temos o GETAM, a aplicação de passes magnéticos. Temos o CAF, que é um setor que faz um tratamento psicoterapêutico com pessoas que chegam com depressão profunda, ideia suicida avançada. Eles são preparados através de um psicólogo que os prepara exatamente para início no trabalho mediúnico. Você já percebeu que a grandeza dessa instituição chamada Irradiação Espírita Cristã, e você pôde perceber que teve um dedo direto de Chico Xavier para escolher o nome dessa instituição. Estamos entrevistando José Leopoldo da Veiga Jardim, que logicamente se eu disser esse nome aqui em Goiânia, ninguém vai saber quem é, porque carinhosamente as pessoas o conhecem como Juquinha, que é o presidente da Irradiação Espírita Cristã. Uma das maiores entidades espíritas aqui, não só de Goiânia, mas de toda Goiás. Nós gostaríamos, Juquinha, de continuar falando de Chico Xavier. Você contou na primeira parte do nosso programa aquela história maravilhosa onde o dedo do Chico esteve presente em vários momentos e principalmente naquele momento onde ele até sugere o nome de irradiação. Eu gostaria que agora, nesse segundo bloco, nós falássemos 2 assuntos. A fazenda que Chico Xavier ganhou aqui em Goiás e depois, no segundo momento, nós vamos falar um pouquinho do hospital que o Chico fazia questão de todo ano visitar. Conta um pouquinho para nós dessa fazenda que foi um grande transtorno na vida de Chico. Ele estava já em Uberaba, ele estava na comunhão espírita, criou-se todo um celeuma por causa dessa fazenda. Qual foi o fim dessa fazenda? Em 1975, uma senhora da cidade de Goiás, a antiga capital, Consuelo Caiado, recebeu do pai. O pai fatiou uma grande fazenda que tinha e deu 100 alqueires para cada filho. O que foi destinado a essa senhora, ela fez uma doação para Chico Xavier. E, para tanto, ele teria que vir a Goiás para fascinar a escritura. E o fez através de um primo nosso, José Henrique da Veiga Jardim, juiz aposentado, que o conduziu até Goiás realizando esse intento. No cartório, Chico faz... Ao receber a doação, ele divide aquela área em duas fazendas de 50 alqueires cada uma. Para uma, ele faz a doação para a comunidade espírita de Uberaba e o outro 50%. Ele a destina para uma instituição que seria criada na cidade de Goiás, destinada a atender a criança carente. E já nomeia a diretoria, inclusive, dessa instituição, que seria presidida pela doadora, Consuelo Caiado, o secretário seria esse José Henrique da Veiga Jardim e a de toda a demais diretoria. Só que o tempo foi passando, a terra sem mexer, começaram a ser invadidas. Então o bispo de Goiás, Dom Tomás Balduino, liga para o Chico e diz, olha, essa área da fazenda, esses 50 alqueires que foi destinado à comunhão de Uberaba, está sendo invadida. E não sei como é que se processou, mas o Chico fez a doação desses 50 alqueires para uma instituição católica de Goiás, Lar São José, que atende a crianças. Tempo mais passou, todos aqueles que integravam aquela diretoria nomeada pelo Chico já tinham falecido e começaram a ser invadidas também. Novamente, Dom Tomás Balduino liga para o Chico e ele faz a cessão também desses outros 50% também para o Lar São José. Então, 100% da doação foi transferida para a Igreja Católica de Goiás. O Lar São José, com esse recurso, adquiriu uma pequena chácara na entrada de Goiás
e ali realiza trabalhos com os jovens, com as crianças que eles atendem. Posteriormente, esteve conosco aqui em Goiânia o jornalista Saulo Gomes e querendo registrar os dados dessa transação. Nós fizemos os encaminhamentos normais nos cartórios de Goiás, levantamos toda a destinação e ele inclusive pegou todo esse material para colocar no seu livro. Agora, estando aqui, ele quis conhecer o Lar São José. Nós fizemos o contato com a irmã diretora daquele lar e ela, de forma muito elegante, o convidou para um almoço, juntamente com a diretoria do Centro Espírita Chico Xavier da cidade de Goiás. Estiveram reunidos e ao final desse almoço, Saulo vira para a diretora e disse: é uma pena que o sonho do Chico não tenha se realizado. E ela virou para mim: mas não é sem tempo. Eu vou tomar algumas iniciativas e te comunico. Ela fez uma consulta à sua priora lá em Paris e esta priora respondeu numa carta de 4 laudas. Ela disse: olha, isso é que Jesus queria de nós. Você está muito certo em trabalhar com os espíritas. E hoje nós temos uma integração perfeita entre o Lar São José Católico com o Centro Espírita Chico Xavier. Para você ter uma ideia, nós temos as evangelizadoras do Centro Espírita fazem evangelização infantil espírita dentro do lar católico. Nós temos ações sociais conjuntas, disciplinadas por um hábito do bispo da cidade. Houve o primeiro encontro regional de espiritismo na cidade de Goiás, promovido pela Federação Espírita, e eles tinham dificuldade de localização. Nós entramos em contato com a diretora e lá se realizou o encontro regional espírita. E mais interessante ainda é que ele tem uma capela e o grupo de mediunidade era o maior. Então a própria diretora: não, põe o grupo de mediunidade lá na capela. Então realizou-se o estudo de mediunidade dentro da capela católica. Ao final do encontro, todos os diretores da federação foram agraciados com a medalha do Lar São José. Então, agora ocorreu o segundo encontro regional e não foi diferente. Então, uma cidade que era eminentemente preconceituosa com relação ao espiritismo, hoje nós estamos completamente integrados. Isso, a meu ver, só é possível com o envolvimento espiritual do Chico. O dedo de Chico Xavier. O dedo de Chico Xavier. É verdade. Juquinha, que coisa interessante. Como é que o Chico era brilhante e ainda continua atuando no mundo espiritual? Mas nós sabemos, e tem livro falando sobre isso, que o Chico dizia que ele tinha um compromisso com Goiás, com Goiânia. Ele vinha todos os anos num hospital da doença de hanseníase, que dizia ser um compromisso dele. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Realmente, Chico veio anos seguidos na colônia Santa Marta, como era chamado esse hospital, e tinha um carinho muito especial para com aqueles internos. Ele os abraçava com tal carinho, com tal amor. E veja que ele sempre trazia uma pequena lembrança. Certa feita ele deu para, numa época de inflação galopante, ele trouxe uma nota de R$10 e entregou uma para cada assistido. Alguém criticou: mas o Chico está fora de si, como é que R$10 não vale nada, né? Mas sabia as pessoas de que vibração estava impregnada aqueles R$10? No outro ano ele trouxe pequenos santinhos, entregou a imagem para cada um. Aí, não, o Chico tá né? Ficando doido, né? Mas o que acontece é que quem cuidava dos doentes eram as irmãs de caridade. Com aquele ato, ele fazia uma gratidão a elas pelo carinho com que elas cuidavam daqueles doentes. E um respeito à religião delas. Então, tinham vários fatos. E ele não vinha só para visitar os hansenianos. Ele vinha para visitar também um cachorro que morava numa casa ao lado. Porque antes de se dirigir para o hospital, ele levava 2 grandes sanduíches, tinha um cachorro que era seu amigo, ele parava primeiro no vizinho, chamava o cachorro, dava aqueles 2 sanduíches para depois ir visitar os hansenianos. A grandeza de espírito deste homem, né? Que via nos animais, nos reinos inferiores,
um seu irmão. Um estado de espírito altamente evoluído, né, Joaquim? É mesmo aquela questão das formigas, né, que é muito conhecida. Mas então, o último ano que ele veio a Goiânia, e não veio mais em função da questão de saúde, ele nos chamou, a diretoria da Irradiação Espírita, no Hotel Samambaia, que hoje não mais existe, próximo ali à Secretaria de Agricultura e Abastecimento, na principal avenida de Goiânia, Avenida Anhanguera. Ele estava ali hospedado e nos chamou e nos pediu que procurássemos organizar uma sala de atendimento que já estava plasmada no plano espiritual e que seria destinada a atender doenças de difícil diagnóstico. Nós ficamos sem entender, mas ele, olha, a mentora da casa, no caso, Irmã Matilde, vai dar os detalhes desse atendimento. E realmente a mentora veio e detalhou o que deveria ser feito. Nós providenciamos a construção da sala, a disposição das macas, das cadeiras, tudo com orientação da mentora da casa, e a denominamos Sala de Atendimento Eurípides Barçanufo. A gente não divulga. O tratamento é estritamente espiritual. Mas temos obtido curas ali extraordinárias. Cardiopatia grave, câncer, problemas, pessoas que estão passando muito mal, não têm diagnóstico. É como foi orientado, de difíceis diagnósticos. Então, nós levantamos questões lá de pessoas que passam por vários exames, dos mais sofisticados não detectam nada, e lá é encontrado. O trabalho tem até hoje, Joaquim. Tem trabalho até hoje. É realizado na terça-feira, a nossa casa é destinada a todo atendimento mediúnico, né? Nós temos, como já disse, toda aquela atividade desenvolvida na casa, e essa sala de Eurípides é exatamente uma dessas ações. Estamos entrevistando José Leopoldo da Veiga Jardim. Carinhosamente as pessoas o conhecem como Juquinha, que é o presidente da Irradiação Espírita Cristã, uma das maiores entidades espíritas aqui, não só de Goiânia, mas de toda Goiás. Nós tivemos a oportunidade, Juquinha, inclusive parabenizá-lo nesse momento, tivemos fazendo o encerramento da Semana Alta de Souza, na qual vocês também têm um grande trabalho voltado para muitas campanhas que a Alta de Souza propõe. Estamos aqui também tendo a oportunidade de ter sido convidado pela organização aqui no Irmão Áureo para poder contribuir com 2 palestras, com 2 aulas. E nós tivemos a oportunidade e a grata satisfação de fazer um encerramento da Semana Espírita no Alta de Souza na irradiação. E ver que realmente o trabalho é muito sério, é muito bonito. E realmente ver que vocês continuam com aquele mesmo pensamento, Chico Xavier. É isso mesmo, né, Juquinha? Exatamente. Nós temos hoje a faixa de uns 500 médiuns na casa. E esse é o nosso sustentáculo. São irmãos de boa vontade, nós temos uma participação ativa de todos. Tudo que se pensa na radiação, ele toma proporções gigantescas. Então a gente tem de ter um pé na frente e outro atrás, porque às vezes cursos específicos, outras coisas que querem introduzir, a gente sempre tem o cuidado de só fazer quando há condição de realização plena. Tá certo. O nosso tempo acabou, é uma pena. Podíamos ficar aqui com o Juquinha horas e horas conversando. Estamos encerrando o programa Chico Xavier, um homem chamado Amor, pela nossa querida Rádio Boa Nova. Um beijo no seu coração e até o programa que vem. Você acompanhou Chico Xavier, um homem chamado Amor.